A paz do Senhor, meu querido e amado irmão e minha querida irmã do nossa escola dominical dos juvenis. Estamos mais uma vez aqui nesta última aula desta nossa lição sobre a viagem no Novo Testamento. E olha, chegamos ao final da nossa lição, chegamos ao final do nosso trimestre e que abençoada eu fui por essas lições maravilhosas que nós tivemos dando este escopo de todo o Novo Testamento. Amém? Se você perdeu alguma lição, por favor, volta lá, porque tem muita coisa importante, muita coisa rica para o seu conhecimento, para você ensinar aos seus alunos, não somente nesta lição, mas na próxima que nós vamos ter aí, que fala sobre uns personagens marcantes da Bíblia Sagrada, e então terá muita coisa linda e nós vamos falar sobre isso no finalzinho da nossa aula. Amém? Muito bem, esta é a nossa pré-aula de hoje para o dia 29 de junho de 2025. Esta lição de número 13 que se intitula O Livro da Minha Vida. E esta lição, é claro, é uma lição que eu gostaria que vocês pudessem aplicá-la muito pessoalmente aos seus alunos. Por quê? Porque a palavra de Deus, acima de ser este livro sagrado, este livro de estudo, tem que ser um livro para os nossos alunos e para a nossa vida também, um livro de um caráter pessoal para as nossas vidas. Nós temos que não somente deixar que este livro possa ficar numa estante, ficar numa prateleira, mas que, meus queridos, que nós possamos, como dizia Paulo ao seu filho Timóteo, que nós sejamos treinados, saibamos como manusear esta palavra de Deus. E nós somente aprendemos quando nós investimos tempo nela. Amém? Portanto, vamos estar aqui juntos nesta lição e eu quero que você, não é? Ela vai ser uma lição simples, nada assim muita coisa teológica, não muitas apresentações arqueológicas, não é? Mas vai ser uma lição que vai tocar sobre este livro, o livro da minha vida. Assim que aplique isso e faça com que os alunos possam sentir que eles tenham a palavra de Deus como este livro pessoal para eles e nós vamos aprender por quê. Amém? Muito bem, meu nome é missionária Vânia da Silva e nós estamos aqui nesta pré-aula dos nossos juvenis e quero convidar a você, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, coloque as notificações, compartilhe com outros amigos e irmãos que gostam de aprender a palavra de Deus. Nós temos o nosso roteiro, como de costume, que você vai encontrar na descrição deste vídeo, assim como o nosso PowerPoint. Esses slides estão aí disponibilizados para você usar na sua classe de aula em seminários bíblicos, conforme você desejar. E sendo assim, então, o nosso textuário para hoje se encontra em 2 de Timóteo 3,16, que nos diz: toda a escritura divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é a palavra inspirada por Deus. Ela é o quê? É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem? A nossa leitura bíblica está em Salmos, capítulo 119, este capítulo que somente fala sobre a palavra de Deus. E se vocês ainda não estão inscritos no canal da professora Manuela Barros sobre os devocionais, ela tem estudado sobre o livro de Salmos, capítulo 119, não é? Estamos estudando eles, terminando já, então eu peço a você que também se inscreva no devocional. Muito bem, Salmo 119, 9 ao 12 e também do versos 89 ao 105. O nosso estudo de hoje está dividido em 3 tópicos e o primeiro, falando sobre o livro da minha vida, o livro que muda, que transforma. Segundo, o livro que fala, aleluia. E em terceiro, o livro que apresenta. Apresenta o quê? Nós vamos ver o que é que a Bíblia nos apresenta. Muito bem? O livro que muda, em primeiro lugar, o que é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, ela muda. Muda, em primeiro lugar, o coração do homem. Transforma o coração do homem. Segundo, ela transforma a história do homem. Quantos personagens bíblicos nós vamos ver na Bíblia Sagrada que
havia e tinha uma vida terrível, uma vida dissoluta, e como Deus mudou as suas vidas. Por quê? Porque a Bíblia, este livro, muda a história do homem. Mas não somente isso, ela muda o destino do homem. Aleluia! O meu destino foi mudado. Ou quando eu tinha 6 anos de idade. E você? E os seus alunos? Quando foi que o destino deles mudou? Aleluia! Muito bem. Então vamos lá, o livro que muda o coração do homem em primeiro lugar. Vamos ver Hebreus 4:12, o que é que diz a palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela tem fio dos 2 lados, corta quando entra, corta quando sai, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que coisa maravilhosa este versículo, meus queridos. A Bíblia Sagrada é esta espada que penetra, que entra no mais íntimo do homem, aonde o homem não pode convencer, aonde o homem não pode penetrar, aonde nós não podemos convencer. Esta palavra de Deus, aleluia, ela tem este poder de penetrar, porque ela é a espada do Espírito. Esta palavra é um instrumento que o Espírito Santo de Deus ele usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ela muda o coração do homem. Esta é a grande palavra de Deus que tem poder para penetrar no mais íntimo, aonde ninguém consegue chegar. Esta palavra, ela alcança o coração do homem. Amém? Muito bem. Em segundo lugar, Ezequiel 36:26, o que é que diz? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração que não permite Deus trabalhar. Olha aí, esta palavra tem poder para penetrar e tem poder para transformar este coração, mudar este coração muito endurecido em um coração de carne. E vos darei um coração de carne, diz a Bíblia Sagrada. Portanto, meus queridos, que coisa gloriosa! Quantos testemunhos você pode encontrar, não somente na Bíblia Sagrada, de pessoas que são seus amigos ou não, pessoas da igreja que talvez tenham um testemunho, e quem sabe você pode trazer alguém para dar este testemunho na sua classe de aula. Testemunho de alguém que Deus converteu e que a pessoa era muito endurecida. Na minha casa, né? O meu pai, que hoje já tem 86 anos, é um pastor, graças a Deus, mas Deus o converteu, Deus o trouxe ao evangelho quando ele tinha 15 anos de idade. E olha, ele diz e ele conta, eu tinha apenas 15 anos, mas era uma pessoa muito embrutecida, no sentido que ele não queria nada com o evangelho, ele tinha raiva, ele tinha ódio dos evangélicos, dos crentes, das igrejas. E olha, meus queridos, no dia em que Jesus o salvou, Jesus o tomou e fez ele atraído a um hino que se estava cantando na igreja. Sim, aquele número 15, tão conhecido de todos nós. E ele foi, não é? Não somente atraído a estar ouvindo ali, mas levou ele a entrar dentro da igreja, a sentar no banco da igreja, a estar ali ouvindo a palavra e depois, no final do culto, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E olhe, sua vida nunca mais foi a mesma. Aleluia! Talvez você seja uma pessoa dessa. Talvez você tenha este testemunho para dar para os seus alunos. Ou talvez você conheça alguém na sua igreja que possa trazer este testemunho para eles. Convide essa pessoa para estar na sua classe de aula, para poder assim o fazer. Amém? Portanto, o nosso Deus, a palavra do nosso Deus, ela tem poder para transformar, tirar, dar-nos um novo espírito, mas tirar o coração endurecido em um novo coração. Aleluia. Salmo 119, versículo 9, o que é que nos diz? Como purificará o jovem o seu caminho? Como é?
Olha aí a pergunta para você dar a sua classe de aula para os seus juvenis. Como é que vocês podem purificar o vosso coração? Como é que vocês podem purificar a vossa vida? Ok, a Bíblia diz observando, ou seja, observando o nosso caminho com o quê? Conforme a palavra de Deus. Será que a maneira que eu vivo, a maneira que eu falo, a maneira que eu visto, a maneira que eu trato as pessoas, a maneira com que eu vivo, será que ela está conforme a palavra de Deus? Se tiver, o nosso coração, o nosso caminho vai ser purificado, porque esta palavra nos chama à santificação, nos chama à purificação das nossas vidas. Amém? Aleluia. E o versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se nós quisermos viver uma vida santa, uma vida que não estejamos pecando diariamente, nós temos que fazer o quê? É esconder a palavra de Deus, é lê-la, é guardá-la no nosso coração. Amém, meus queridos? Muito bem. Mas a Bíblia Sagrada, estas escrituras, não somente ela muda o coração do homem, mas ela muda também a história do homem. Muito bem, nós vamos ver alguns testemunhos, os evangelhos, nós já estudamos sobre eles, várias pessoas que nós vimos nesses evangelhos que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus, que no momento em que Jesus aqui estava, não havia uma Bíblia, não havia um livro, mas ele que é a palavra encarnada, ele é o verbo, ele estava aqui presente e a palavra que ele dizia, aquilo que ele proferia, trazia vida, trazia renovo, trazia mudança, aleluia, e mudava não somente o coração, mas mudava a história da pessoa. Isso é muito importante nós examinarmos e falarmos isso para os nossos alunos, porque hoje em dia existem muitas pessoas que dizem não, Deus quer somente o nosso coração, você pode continuar vivendo do jeito que você quer. Não, isto é errado, isto não é bíblico, isto é antibíblico, aleluia. Por quê? Porque quando o coração muda, meus queridos, quando o nosso espírito muda, quando nós recebemos um novo espírito, um novo coração, fomos regenerados, o que é que acontece? O Espírito Santo que vem habitar em nós, ele vai nos impelir, ele vai nos empurrar a viver uma vida conforme a palavra de Deus. Amém? Portanto, com isso, não somente o meu coração muda, mas a minha história vai mudar. Aquilo que eu era antes, eu já não sou mais. E nós vamos ver aqui, vamos primeiro ver a mulher samaritana, João capítulo 4. Olha aí, depois dela ouvir falar para Jesus, quando ela foi convencida pelo Espírito de Deus, por Jesus, que ele era o Messias, falou para ela: olha, tu tiveste vários maridos, mas o que tu tens não é teu marido. E quando Jesus falou isso, disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas o que que acontece? Ela disse: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para onde? Foi para a cidade. Foi exatamente falar para as pessoas que ela havia, durante tantos anos, evitado estar com elas no poço, indo ao meio-dia, na hora mais quente do dia, para não ter que confrontar as pessoas, confrontar os disse-me-disses, aquela fofoca que as pessoas faziam, os olhares que julgavam a ela. Para evitar tudo isso, ela simplesmente não estava com o povo, mas quando ela aceitou a Jesus, quando ela encontrou o Messias, quando a sua vida foi transformada pela palavra de Deus, o que que ela fez? Exatamente o que ela nunca queria fazer. Ela foi de encontro às pessoas. Ela voltou à cidade e disse àqueles homens, disse o quê? Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito porventura. Oh, aleluia! Porventura não é este o Cristo. E depois a Bíblia nos fala que eles foram ter com Jesus, estiveram ali, disseram para Jesus: fica aqui e olha. E depois o que foi que aconteceu? E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos,
não é pelo teu testemunho apenas, porque nós mesmos, olha aí, salvação é individual. Nós mesmos o temos o ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oh, meus queridos, que coisa gloriosa! A história daquela mulher foi mudada. Já não era mais falada na boca do povo a mulher adúltera, a mulher que roubava os maridos das outras mulheres, mas agora era a mulher evangelista. Era agora a mulher que se encontrou com Jesus, era a mulher que havia se arrependido, é a mulher que agora estava trazendo outras pessoas para os pés de Jesus. Sua história mudou, a nossa história tem que mudar, a história dos seus juvenis tem que mudar, aleluia, porque não existe como esta palavra vir de encontro a nós e nós permanecermos da mesma maneira. Marcos 5:2, uma história que eu amo, amo, amo essa história na Bíblia Sagrada, porque é aquele tipo de pessoa que é impossível alguma coisa acontecer e Deus faz e transforma completamente. Aquele homem gadareno diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Meus queridos, este homem era o terror da cidade. Este homem, não é? Era aquele que amedrontava as pessoas. Quando ele passava, os seus urros, a sua vida, o seu estado, a sua pessoa, o seu cheiro, ou trazia náusea às pessoas, as pessoas ficavam atemorizadas com ele. Vivia nos sepulcros, vivia ali em grilhões, as pessoas tentando o prender e não conseguiam. E olha só, a Bíblia nos diz o quê? Que depois que ele se encontrou com Jesus e que Jesus o libertou, a Bíblia nos fala que, versículo 15, e foram ter com Jesus as pessoas da cidade de Gadara, e viram quem? O endemoniado, o que tivera a legião de demônios. Fazendo o quê? Agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo, e temerão. Oh, aleluia! Quando Deus faz milagres, o povo tem que temer. Quando Deus ele move-se, o povo tem que temer. Quando Deus ele age no meio da igreja, o povo tem que temer. E não é somente o povo da igreja, não. O povo de fora. Meus queridos, quantos hoje, como dizia Jesus, estão como sal insípido, simplesmente sendo pisados? Ninguém dá crédito, ninguém dá nada. Meus queridos, isso é sério. Tenhamos a graça de Deus e que tenhamos e busquemos o poder e a autoridade de Deus para que quando nós falemos, façamos, operemos qualquer milagre no nome de Jesus, as pessoas possam temer. Amém? 1 Timóteo 1:13, olha aí. Ele diz: a mim, isso foi Saulo, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas o que? Alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Oh, meus queridos, aquele grande perseguidor da igreja, aquele que era tão cheio de si, aquele que estava, não é? Buscando as pessoas, os crentes, colocando em prisão, matando. E agora, quando Cristo Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, oh meus queridos, não foi somente o coraçãozinho de Paulo que foi mudado em um novo homem. A sua história foi mudada. Ele já não era mais conhecido como terrorista, como o radical, como o assassino dos irmãos, perseguidor da igreja. Ele agora, ele ama
E todas as vezes quando você vê Paulo escrevendo, ele não diz o apóstolo, não, servo de Jesus Cristo, ou eu sou prisioneiro em cadeias. Ele sabia o que ele havia feito, mas ele sabia também como foi que sua história foi mudada e que agora ele era um novo homem para a glória do nome de Jesus. Mas Deus não somente muda o coração, a história, mas Deus muda o destino. Aleluia! A Bíblia nos diz em Romanos que nós fomos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, mas porque nós reconhecemos e aceitamos em Cristo a salvação que Deus nos outorgou. Meus queridos, não somente o nosso coração foi mudado, a nossa história foi mudada, mas o nosso destino. Nós éramos destinados ao inferno, destinados à morte eterna, destinados a estarmos separados de Deus, mas agora, aleluia, Deus ele transformou. Agora o meu destino não é este. Vamos lá ver, Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem crê nele, dizia João 13:18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, quando nós aceitamos, Deus ele deu o presente, Deus nos outorgou a salvação. Quando nós recebemos, quando nós aceitamos, oh, meus queridos, nós saímos da condenação, saímos do destino da morte eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, quem não crê continua na condenação, continua debaixo da condenação. Amém. João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, dizia Jesus, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Muito bem. Nós andávamos nas trevas, nós vivíamos nas trevas, as nossas obras eram das trevas, nós estávamos nascidos e envolvidos nas trevas. Mas, irmã, eu nasci no lar evangélico. Meu querido, até você aceitar Jesus, o seu espírito estava nas trevas, por mais que você ia lá na igreja evangélica, por mais que você assistia a escola dominical, por mais que você ia lá para o cultinho infantil, mas nós estávamos nas trevas. O nosso espírito estava morto. Entretanto, quando nós viemos e aceitamos, cremos em Jesus, ou para mim, isto aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade, na minha classe de escola dominical, quando a minha professora, a irmã Ana Pedrosa, ou ela falou de Jesus, ela fez o convite naquela classe, e eu, com o meu coração muito terno, muito criança ainda, eu entendi a mensagem do evangelho que ela trouxe e entreguei a minha vida para Cristo Jesus, e o meu destino foi mudado daquele dia por diante. Aleluia. Olha aí, muito bem, Marcos 5:4, porque tendo sido muitas vezes preso, estamos voltando lá à história do gadareno. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Este era o terror daquele homem. Mas olha o que foi que aconteceu. E aquele endemoniado, quando Jesus estava saindo, indo embora, ele disse: olha, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixaste estar com ele. Ele disse: Senhor, deixa-me te seguir. Mas olha o que foi que Jesus lhe disse. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E olha aí, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meus queridos, que destino mudado! O destino daquele homem acorrentado, aprisionado por legiões de demônios. Oh!
para a sua família, para os seus, para os membros daquela sociedade, aquele homem não tinha nenhuma esperança. O seu destino era o inferno. Mas Jesus chegou naquela tarde, Jesus chegou naquele dia e mudou o destino daquele homem, como ele mudou o meu, como ele mudou o seu, aleluia. E olha, de um homem endemoniado das legiões, daquele que se dizia, vive nos sepulcros, vive nos cemitérios, olha aí, agora era o pregador do evangelho, agora era o evangelista, agora era o missionário, aleluia, para a glória de Deus Pai. Mas este livro não somente muda, este livro ele também fala. Oh, você já ouviu Jesus falar por esta palavra aqui para você? Não é somente colocar o ouvidinho aqui assim nela, assim não. Assim não fala nada. Mas quando eu abro e eu leio, oh, Jesus começa a falar comigo. O Espírito Santo começa a redarguir. O Espírito Santo começa a corrigir. O Espírito Santo começa a ensinar através dessa palavra. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala. Oh, meus queridos, quantas vezes entramos e saímos de templos suntuosos e não ouvimos a palavra. Ouvimos muita coisa. Ouvimos muita coisa. Ouvimos palavras de prosperidade, palavras de autoajuda, palavras de olha, você vai suceder, de autoestima. E a palavra? O que Deus ele está falando no meio da sua congregação? A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 99, que em primeiro lugar, esta palavra ela fala para instruir o homem. Em segundo lugar, ela fala para corrigir o homem. E em terceiro lugar, ela fala para consolar o homem. Olha aí, instruindo o homem, Salmo 119, 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Foi a palavra, o testemunho do escritor deste salmo. Eu disse, eu tenho mais conhecimento, eu sou mais, né? E ele não estava se gabando, porque não, sou eu. Não, era porque era a palavra de Deus. Olha aí, versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Olha aí, os velhos, supostamente, têm mais sabedoria, têm mais, né, conhecimento, têm mais experiência, mas aquele que ouve, lê, guarda a palavra de Deus, olha o que o salmista está dizendo, eu sou mais prudente, eu sou mais cauteloso do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Versículo 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. 104, pelos teus mandamentos alcancei o quê? Entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Portanto, o salmista, no capítulo 119, ele exalta a palavra de Deus como este livro que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá cautela, que nos dá graça para caminhar, aleluia. Portanto, este livro, ele fala para nos instruir, para nos dizer como caminhar na face dessa terra. Você já leu o livro de Provérbios? Oh, meus queridos, este livro é lindo. Eu amo o livro de Provérbios. Por quê? Porque ele tem ensinamento para tudo. Amém. São 31 capítulos, então, um capítulo para cada dia do mês. Então, leiamos a palavra. Ao ler essa palavra, não somente você conhecerá, receberá o conhecimento espiritual, mas também até para você conviver, viver o seu dia a dia. Amém? Olha aí, Deuteronômio 31:12. Ajunta o povo, esta foi a palavra de Deus para Moisés, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram judeus, que estão dentro das tuas portas, para que façam o quê? Ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer
todas as palavras desta lei. Meus queridos, que coisa importante! Como é que as pessoas vão aprender, vão a temer a Deus, se elas não pararem para ouvir? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê. Hum? Se nós não pararmos para ouvir, se nós não pararmos para aprender daquilo que nós estamos ouvindo, nunca nós temeremos ao Senhor. Amém? É uma sequência. Muito bem. Deuteronômio 31:13. Para que ouvir, aprender e temer? Olha aí. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando ao Jordão para possuí-la. Esta foi uma palavra de Deus para Moisés. Olha, vocês estão entrando no Jordão, vocês vão cruzar o Jordão, vocês vão entrar na terra prometida. Portanto, tenham o cuidado de poder ensinar a palavra, fazer com que eles ouçam a palavra. O próprio Salomão, ele disse: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele ficar velho, não vai se esquecer dele, meus queridos. Portanto, nós temos uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade, não somente com os alunos da nossa classe, com aqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos fazer com que eles possam ouvir, aprender, a fim de temer ao Senhor. Amém? Portanto, este livro não somente instrui ao homem, mas este livro também, ele corrige o homem. Aí pegou, irmã. Eu quero aprender, eu quero ter conhecimento, mas não vem me corrigir, não. E, meus queridos, a correção da palavra, quando esta palavra, sem ter ninguém, sem ninguém, somente o Espírito Santo de Deus, você lê e o Espírito começa a contender, começa a puxar sua orelha, começa a lembrar você do que você fez. Aleluia! Ou quantas vezes o Espírito de Deus fez isso comigo. Ou o que você faz é somente chorar, o que você faz é dizer: Senhor, perdoa-me. Ou Senhor, você vai para o joelho, você vai jejuar, você vai consagrar. Por quê? Porque através da sua palavra, Deus faz o quê? Ele corrige-nos. 2 Timóteo 3,16, ele disse que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, chamar a atenção, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluia! Esta palavra é o nosso guia, ela vai nos corrigir. Quantas vezes nós temos as nossas vidas, fazemos as nossas decisões assim meio erradas durante a semana, chegamos na igreja, chegamos no culto e olha, se o pastor é crente, se o pastor está na unção de Deus, se o pastor está sendo guiado por Deus, Deus muitas vezes vai usar o servo dele para poder dizer e revelar até aquilo que nós não falamos com a nossa boca, até aquilo que não chegou a ser manifestado para fora, mas estava somente aqui, ó. E Deus começa a falar: meu filho, às vezes por uma profecia, às vezes por um irmão ou por uma irmã que é tomado de Deus e disse: olha, meu irmão, eu senti de Deus de te dar uma palavra. Oh, meus queridos, que nós possamos ouvir a correção de Deus. Deus, ele fala porque nos ama, aleluia. Ele quer nos guiar e o seu caminho sempre leva para a cruz. A palavra sempre leva para a cruz, leva para o Senhor, para que nós possamos nos permanecermos humildes diante da presença dele, aleluia. Hebreus 12:5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores o quê? Repreendido, porque a Bíblia diz que ele repreende a todo aquele que ama. Quão difícil é. Eu sei que é difícil, meus queridos. Eu digo por experiência própria. Eu me lembro que quantas vezes meu pai muitas vezes pregando, meu pai ensinando na igreja e muitas vezes a carapuça caía na cabecinha aqui da irmã Vânia. E como era filha do pastor, então aí recebia, né, o puxão ainda muito mais. Às vezes até os irmãos diziam: coitadinha da irmã Vânia, pastor. Eu disse:
Coitadinha não. Se Deus está falando, ela precisa ouvir e ela precisa corrigir o que ela está fazendo. E, meus queridos, que verdade! Se nós não desprezarmos a correção do Senhor, sabe o que acontece? Deus, ele prospera o nosso caminho. Mas se nós colocarmos a nossa cabeça, se nós ouvirmos a voz do diabo, quando Deus está corrigindo, e dizer: olha, não, quem é ele para falar isso para mim? Quem é esse para poder me admoestar? Quem é esse para poder. Eu sou. E às vezes até o obreiro. Mas eu sou a dirigente, eu sou aquilo ali, eu canto no louvor, eu faço, eu sou professora. E daí? Deus, ele corrige do pastor até o último membro lá que não está fazendo nada na igreja. Deus, ele tem esse poder para poder admoestar o seu povo. Amém? Então que nós sejamos e tenhamos um coração aberto e que não rejeitemos a correção do Senhor. Para quê? Para que nós sejamos prosperados, para que nós possamos caminhar em novidade de vida. Aleluia. Mas olha aí, João 12:47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, diz Deus, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas olha aí a continuação. Quem me rejeitar a mim, quem rejeitar a minha correção e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha aí, e o que que é? A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Oh, meus queridos, ser julgado por alguém é difícil, né? Mas quando esta palavra aqui é ela que julga, o homem pode ter seus defeitos, mas esta palavra aqui, ela é santa, ela é pura. Ela julga, ela corta da maneira como Deus, ele quer e como ele faz. Amém? Mas este livro também fala, fazendo o quê? Consolando o coração do homem. Quantas vezes você já foi consolado pela palavra? Quantas vezes você acordou ou foi dormir, né? Depois de um dia atribulado, depois de um dia que você passou perseguição, depois do dia que você talvez perdeu o emprego, de um dia que você foi maltratado, um dia que talvez houve uma grande briga, uma grande dissensão dentro da sua própria casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus pais. E aí você entra no seu quarto, você não tem força para nada. E aí você abre a palavra até muitas vezes alienatoriamente. E você começa a ler, e de repente o Espírito do Senhor começa a consolar o seu coração. Aleluia! Que maravilhoso é ser consolado pela palavra de Deus. Olha aí o que é que diz a Bíblia. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia! Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito, aleluia, que teria perecido na minha angústia. Oh, meus queridos, se esta palavra aqui não trouxesse alegria ao nosso coração, a nossa vida já havia perecido. Amém? Olha aí, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Glória a Deus. Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Para quê? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando esta palavra consola o nosso coração,
cria em nós esperança, aleluia. Olha aí, você vai lembrar daquela história na Bíblia Sagrada, no capítulo 24 de Lucas, aqueles dois discípulos de Emaús caminhando depois que Jesus houvera sido crucificado, e olha aí o que que acontece. E ele lhes disse: "Que palavras são essas?", né? Disse Jesus, "que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Por que você está chorando? Por que você está desesperado? Por que que você está aí acabado, como que o mundo tivesse acabado, como você não tivesse o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, como se você não tivesse o Espírito Santo de Deus na sua vida?" Olha aí. E disseram um para o outro, já no final, né, quando Jesus se revelou: "Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras." Oh, o coração queimava. Oh, é tão maravilhoso ser consolado pela palavra de Deus. Aleluia. Mas finalmente, meus queridos, a Bíblia Sagrada é o livro que apresenta o quê? Apresenta a verdade de Deus. Esta palavra não vai apresentar nada fora dos princípios de Deus. Amém. Por isso que ela é um livro diferente. Esta Bíblia aqui não é igual o livro dos Mormons, nem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, nem igual ao Corão ou o livro dos Vedas da Índia. Não, irmãos. Esta Bíblia aqui é a palavra inspirada, infalível do nosso Deus. Portanto, esta palavra, ela mostra, ela apresenta a verdade de Deus. O que está aqui escrito é verdade. Você pode crer de todo corpo, alma e espírito, porque Deus está revelando a sua verdade. A palavra de Deus nunca vai nos enganar. A palavra de Deus, ela nunca vai nos mentir. A palavra de Deus nunca vai nos deixar omissos para poder fazer qualquer pecado. A palavra de Deus, ela sempre vai mostrar-nos a verdade, o que Deus ele quer falar para nós. Amém? Olha aí o que que diz. João 3, 5 e 16. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta é uma verdade. Esta verdade Jesus ele falou para Nicodemos e disse: não pode entrar. Não tem como entrar no reino dos céus. Não tem como entrar nos céus. Tem muita gente aí, olha, vai lá, todo mundo vai entrar, Deus vai deixar entrar. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Olha aí, outra verdade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma verdade que Deus ele nos fala, que Deus ele nos ensina. 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, esta é uma verdade. Não existe ou não adianta querer tentar inventar outro caminho, inventar outros meios. O pessoal diz: ó, todo caminho leva a Roma. Pode levar a Roma, ao país, mas não aos céus, não a Deus, não a salvação. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Amém? Olha aí, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é uma verdade, meus queridos, que Deus ele traz através da sua palavra às nossas vidas. Romanos 6:23, outra verdade, porque o salário do pecado, a paga do pecado é o quê? É a morte. Esta é a verdade. Pecou, morreu. Aconteceu com Adão e Eva. Eles não creram, eles desobedeceram, mas aconteceu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 21 e 27.
Outra verdade. E não entrará nela, ou seja, lá na Nova Jerusalém, no céu, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Ou seja, tantas pessoas, morreu fulano, morreu cicrano, vai, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos orar, vamos rezar por ele aqui embaixo para poder ele ir para lá. Não, irmãos, céu não é ferro velho. Céu não é lugar para poder colocar despejo do que você não quer mais. O céu é santo. Para entrar lá, tem que passar pela porta, tem que entrar pelo caminho estreito, tem que fazer aquilo que Deus ele determina na sua palavra que tem que ser feito. Esta é a verdade. Amém? Ele disse que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E como é que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Se você aceitar a Jesus, se você aceitar o convite, se você entrar pela porta estreita, se você permanecer no caminho, então, sim, o seu nome estará escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, e você poderá entrar na cidade pelas portas. Amém? Aleluia! Mas o livro que apresenta o quê? O poder de Deus ao homem. Irmãos, Deus enviou o seu Espírito, enviou o seu poder para cada um de nós. E olha o que Jesus dizia em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo, em primeiro lugar, as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí que interessante. As Escrituras e o poder de Deus, as Escrituras e o fogo de Deus, as Escrituras e a manifestação poderosa de Deus, do Espírito de Deus, elas caminham de mãos dadas. E Jesus dizia para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles fariseus: vocês erram. Vocês estão errando, vocês estão pecando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem tampouco conhecem o poder de Deus. Quantos por aí prezam pelas Escrituras, mas o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito, isso não é para nós, isso não é para os nossos dias, isso foi lá para o passado, né? É para hoje. Nós somos a igreja primitiva. Nós somos, como dizem por aí, né? A igreja da raiz. Irmãos, não existe uma segunda, terceira, quarta categoria de igreja. A igreja de Jesus fundada lá no dia de Pentecoste é a mesma. Tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. Não é a igreja que tem raiz que não tem, que tem espírito que não tem, que tem poder que não tem. Não! A igreja tem que ter poder de Deus. A igreja tem que ter escritura. A igreja tem que ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque senão, não é a igreja que Jesus fundou. Porque Jesus fundou ela neste poder, nas escrituras e no poder de Deus. Amém? Coisa linda, né? Eu me lembro muito bem. Eu tinha 8 anos de idade. Estava num culto infantil, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aquelas irmãs ali, aqueles irmãos colocaram a gente para poder orar. Você vamos orar. Oh, que maravilhoso colocar as crianças para orarem, né? Deus move, irmãos. Deus moveu naquele dia. Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E eu louvo a Deus por isso, porque o fogo dele se manteve aceso na minha vida. E aquilo que aconteceu no Pentecoste, aquilo que aconteceu no Aposento Alto, aquilo que aconteceu com os nossos irmãos, que foi renovado na Azusa Street, que chegou ao Brasil através dos missionários suecos de Gunnar Wingre e Daniel Berg, meus queridos, tem que estar no nosso coração todos os dias, aleluia. Temos que manter esta chama viva e acesa em nós. Mas, olha aí, outra verdade sobre o poder de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Por que que nós recebemos poder de Deus? Por que que nós precisamos do poder de Deus para sermos testemunhas eficazes, irmãos? Não é para poder você ser batizado, para falar língua estranha, para poder profetizar, não. Tudo isso acontece, mas nós precisamos sermos revestidos do poder de Deus para sermos testemunhas eficazes, testemunhas poderosas. Você lembra no Novo Testamento os tipos de testemunhos que eles davam? Lembra de Pedro e João? Naquele paralítico? Não tenho prata nem ouro. Olhe para nós. Que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh, e o homem teve que levantar e andar. Amém? Mas hoje, será que levantaria? Isso é uma pergunta para mim. Será que o poder de Deus na minha vida está florescendo, está aceso? Que eu posso chegar para uma pessoa no meu trabalho, na rua, no açougue, no ônibus, no metrô, no avião, e dizer para aquela pessoa que está dizendo para mim: olha, eu estou passando assim, e você dizer para ela e orar: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Amém? Aleluia. Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, meus queridos, batismo com o Espírito Santo estava tão vinculado com a salvação que ninguém ficava: ai meu Deus, agora tem que ficar orando 40 anos para receber batismo com o Espírito. Não, irmãos. Aceitou Jesus, já era batizado com o Espírito Santo. O pessoal buscava, o pessoal desejava, anelava. Deus se movia. Não é coisa de ficar na história, na saudade. Não. Aleluia. Vamos colocar os nossos juvenis para buscar o batismo, o poder de Deus nas suas vidas. Aleluia. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Lá para o mundo, a palavra é loucura, mas para nós que somos salvos, ele é o quê? É o poder de Deus. Aleluia. E finalmente, o plano de Deus para o homem. O livro, esta palavra, ela apresenta a nós o plano de Deus para as nossas vidas. Olha aí, Gênesis 3:15. Qual foi o plano de Deus? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aí a promessa de salvação quando o pecado entrou no mundo. Amém? Olha aí, Lucas 24:44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Isto foi Jesus falando novamente para os discípulos de Emaús. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Todo aquele sacrifício por tudo que Jesus passou estava profetizado, estava escrito nas escrituras. Aleluia. Estava o plano, havia sido deixado, mostrado através dos profetas, dos salmos e da lei de Moisés. Olha aí. Então, quando Jesus abriu as escrituras, mostrou o plano para eles, o que foi que aconteceu? Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Oh, glórias ao nome do Senhor. Deuteronômio 12:28. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno. Ou seja, isso aí não foi uma opção daquilo que Moisés queria deixar. Não. Foi o que Deus determinou para o seu povo. Deus, ele disse: guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. E olha aí, Apocalipse 22, fechando a nossa lição. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Portanto, meus queridos e amados irmãos, tudo que está escrito aqui nesta palavra parece muito, né, para nós lermos. Mas não cesse de ler a palavra de Deus. A nossa irmã Manuela, professora Manuela Barros, no seu canal, neste canal que você está assistindo, nós temos aí a leitura bíblica da palavra de Deus, que nós estamos fazendo. Nós estamos quase chegando já no meio desta leitura da Bíblia. E quando chegar em dezembro 31, nós teremos terminado de ler toda a Bíblia completa. Portanto, se você ainda não entrou neste desafio, corre lá, porque ainda há tempo, amém? De nós podermos ler esta palavra gloriosa para as nossas vidas. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus e quero agradecer a você de ter estado aqui conosco durante estas lições deste trimestre sobre uma viagem do Novo Testamento. Eu fico muito feliz e eu agradeço a Deus, me sinto privilegiada de poder trazer esta palavra para cada um de vocês. Amém? Eu sei que nesta última lição são muitas coisas, talvez você vá fazer uma recapitulação com seus alunos, talvez você vai fazer um teste com ele para poder, né, mostrar e poder relembrar tudo aquilo que eles aprenderam. Eu sei que dentro do escopo da sua aula, do plano da sua aula, você talvez tenha muitas outras coisas para você fazer e talvez você não consiga nem dar este roteiro por completo. Entretanto, eu quero agradecer a você por ter estado aqui conosco durante esse trimestre. Amém? E não esquecendo, olha aí, nosso terceiro trimestre de 2025 nós estaremos falando sobre os personagens marcantes da Bíblia Sagrada. Pessoas como José, como Miriam, como Josué, como Sansão, Samuel, Esther, Maria e tantos outros demais. Nós estaremos estudando neste novo trimestre a partir de julho, não é? Estaremos estudando essa linda nova lição. E então eu quero já pedir a você, amém? Que fique aqui, que você volte aqui neste novo trimestre para juntos nós aprendermos ainda mais um pouquinho sobre agora estes personagens tão lindos que foram de exemplo para as nossas vidas, aprender com seus erros, aprender com suas virtudes, aprender com os eventos que aconteceram com eles. Que coisa gloriosa! Assim que eu te espero, amém? Para juntos estarmos aqui aprender a palavra de Deus e que, mais do que nunca, este livro seja o livro da sua vida, o livro da minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.